Então, tá bom. Agora sim, boa tarde, né? Exatamente meio-dia aqui, e nós estamos reunidos para esse evento de lançamento, né, da sexta edição do programa Scholars in Medical Innovation, que esse ano vai ter a versão em inglês, né? Eu e o meu colega Felipe Fregni, também co-diretor do programa, daqui a pouquinho eu abro a palavra para ele falar um pouquinho também, né? A gente propôs este evento para ser algo bastante dinâmico, em que vocês que estejam aí nos ouvindo possam participar, fazer perguntas pelo chat. Quanto mais dinâmico, quanto mais colaborativo for, melhor aqui para todos, né? Muito bem, eu gostaria, então, de passar a palavra para o Felipe, para ele fazer algumas considerações, depois a gente retorna para a apresentação, né, do Dr. Fernando Ganem e da doutora Gabriela Barreiro. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Thiago. Vamos lá, então, abrindo esse novo ciclo do programa, né? Eu acho que é bom até fazer rapidamente uma introdução, né? Enfim, o programa começou, estava até, o Thiago veio visitar, eu estava com ele aqui em Boston, e a gente está até conversando um pouquinho no programa, de como tudo começou. A gente começou na pandemia, né, 2020, e rodou já 6 edições do programa. É ainda um programa relativamente jovem, né? Enfim, 3 anos é quando o programa começa a entrar passar a primeira infância e começa a amadurecer um pouquinho mais, né? E a gente aprendeu muito com o programa nesses 3 anos. Eu acho que teve o programa, graças ao apoio importante do Sírio-Libanês, eu acho que foi sempre um parceiro super importante para o programa, então a gente, enfim, é muito grato, e essa parceria trouxe muito para a gente espera também que contribuiu também para o treinamento de várias pessoas do Sírio. E, enfim, eu acho que a ideia desse programa começou. Enfim, eu e o Thiago, a gente já está juntos no programa aqui de pesquisa clínica que é oferecido aqui por Harvard, né? Eu sou professor aqui em Harvard, e tem esse programa já há 15 anos. O Thiago participou da primeira sessão desse programa, né? A primeira edição desse programa, em 2008. Enfim, ele continuou como teaching assistant, continuou como fazendo parte da parte de ensino do programa, e também a gente começou em colaboração com o Sírio também, como um site do programa também. Enfim, essa parceria com o Sírio cada vez mais forte, que é excelente. E a ideia justamente é essa, né? Enfim, eu sou um pesquisador, formei em medicina no Brasil, na USP, vim para cá, e hoje em dia eu sou, enfim, 100% pesquisador e dou aula também. Mas a grande questão desse programa foi justamente essa lacuna que existe, né? Enfim, muitos clínicos têm vontade de aprender mais pesquisa clínica, mas aprendem, enfim, fazem pesquisa no laboratório, fazem pesquisa no hospital, fazem pesquisa na indústria, né? E só que tem esse gap importante, né? Como levar essas ideias, esses resultados para aplicar na prática clínica. Então esse pathway, né? Esse caminho, muita gente não conhece, né? Então acho que enfim, foi essa grande motivação do programa. Então, como a gente ajudar essas pessoas a percorrerem esse caminho para chegar no paciente, né? Porque não adianta, se não tiver algo comercial, não vai chegar no paciente, né? Então, eu estava até conversando na semana passada com a diretora do Mass General, que enfim, a diretora chama Office of Interaction with the Industry, né? Então, até para também ver conflito de interesse, enfim, tem uma série de... Mas, enfim, na conversa é muito claro que esse escritório aqui no MGH, ele é justamente, obviamente, para diminuir potenciais conflitos, mas também para estimular essa parceria, né? Então, e aqui a ideia desse programa é como ajudar nesse caminho para os participantes, né? Então, eu acho que é por isso que enfim,
essa motivação nossa maior, do Thiago e minha, e o Thiago chamou aqui, a gente tem um privilégio de ter, enfim, o doutora Gabriela Barreiro, o doutor Fernando Ganem, participando aqui desse kick-off do programa. O doutor Fernando Ganem conheço já desse programa, a doutora Gabriela estou conhecendo agora. Apesar de a gente trabalhar com a Eurofarma também no programa do PPCR, e, enfim, tem vários colegas, o Thiago, tem vários colegas aqui que participam dos nossos programas junto com a Eurofarma, que, pelo que eu entendo, está crescendo bastante. Até tem uma aluna conversando, fazendo um projeto da aquisição da Eurofarma em vários países da América Latina. Enfim, é uma empresa importante, né? E é isso. Então, acho que vou passar de volta para o Thiago fazer as introduções, mas queria agradecer muito aos dois para ajudar nesse kick-off do programa. Thiago? Obrigado, Felipe. Sem muitas delongas aqui, eu vou, claro, apresentar os nossos panelistas aqui, mas novamente agradecer, sim, o Hospital Sírio-Libanês, que foi a primeira instituição que nos apoiou, continua nos apoiando. Inclusive, o doutor Luiz Fernando Reis está aqui conosco também, eu já vi o nome dele pipocar por aqui. Então, só retomando, a ideia é que a gente converse, seja algo bastante informal, a gente vai passar por inspiração, cultura organizacional, nova economia, e os futuros desafios, né? E a Rafa vai colocar aqui no chat, se precisar, a gente está fazendo em português com tradução simultânea em inglês, a Rafa vai colocar as orientações para quem precisar no chat. Muito bom, vamos lá então, doutor Fernando Ganem, né, ele é CMO do Hospital Sírio-Libanês, eu conheço o doutor Fernando Ganem, da parte clínica, né, do pronto atendimento do Hospital Sírio-Libanês, e agora nessa fase de gestão também. Primeiro, eu queria dar as boas-vindas para o doutor Ganem e abrir a palavra. Doutor Ganem. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Eu sou admirador desse projeto de vocês, Thiago e Felipe. Tive a oportunidade de participar da seleção dos trabalhos na última edição. Eu fiquei impressionado com o nível, a qualidade e o ambiente, um celeiro de ideias que vocês provocaram nos times, né? Isso foi algo muito bacana, também foi inspirador. Primeiro, hoje eu sou médico, sou cardiologista, trabalho na instituição há bastante tempo, trabalhei em outras instituições simultaneamente, estou aqui no Sírio há muito tempo, e vejo, né, a inovação, como qualquer instituição, como uma tendência irreversível e necessária para a sustentabilidade e sobrevivência das instituições. E o grande desafio é como fazer inovação de uma forma inclusiva, de uma forma disseminada e linear por todas as áreas das instituições, porque a gente sabe que a demanda, né, o investimento, ele sempre é muito grande nessa área, e inovação é um termo muito abrangente. E como cada instituição, na sua área de atuação, enxerga o que é prioritário para a inovação. E a outra coisa é, quando eu não conseguir tocar um projeto à frente de inovação, eu ter a transparência de comunicar isso para os potenciais inovadores, de por que a gente não está seguindo naquele momento com aquele projeto. Porque uma das coisas mais frustrantes, né, é ter-se um grande projeto e não ter o apoio, o reconhecimento de que aquilo é um projeto potencial. Mas eu até foi indelicado, né, Thiago? A doutora Gabriela está lá, ela podia se apresentar e aí depois a gente ir batendo papo com a moderação de vocês. Não, perfeito, até então deixa eu apresentar aqui a doutora, aproveitando a deixa, né, Ganem, a doutora Gabriela Barreiro, ela é Head de Drug Discovery e Inovação da Eurofarma, e como é interessante, né, essa mesa, a gente poder ter duas instituições, digamos, uma filantrópica, né, mais privada, e também uma empresa, né, porque a gente já percebe, começa a falar um pouco sobre isso, né, essas parcerias, essas colaborações da iniciativa privada, pública, de hospitais, da indústria,
que isso é um pouco já da inovação, né? Então, por favor, doutora Gabriela, se a senhora pudesse se apresentar um pouco melhor, daí a gente já começa a conversar. Perfeito. Obrigada, doutor Tiago. Agradeço o convite, doutor Felipe, doutor Ganem também. Eu tenho que dizer que de doutora, a única coisa que eu tenho aqui é o PhD, eu não sou médica, né? Mas alguma coisa em comum eu tenho com vocês é a inovação e que eu venho de Boston também. Então, eu fiquei na Pfizer em Boston, então acho que todos os lugares levam a Boston. Inclusive, eu tenho que dizer que eu sou fã de corrida, né? Eu corro também, está acontecendo nesse momento a Maratona de Boston. Então, eu não sei se o Felipe está acompanhando, mas daqui a pouco é o final. É um prazer estar aqui, né? Então, eu trago um pouco esse lado do Drug Discovery, de um pilar, né, de inovação dentro da Pharma. A Pharma, nos últimos 10 anos, tem se transformado, né, como uma empresa inovadora, com várias vertentes aí. Entendo que o Tiago vem, né, tem muito próximo da área médica, o doutor Felipe também, e eu venho com esse desafio, né, que me foi dado há 8 anos atrás, de trazer para o universo, né, de uma farma brasileira no hemisfério sul, o Drug Discovery, né, que a gente desenhar as moléculas próprias e tentar, né, fazer esse salto de genérico de marca para uma empresa farmacêutica proprietária de suas próprias drogas, né. Mas só para contextualizar, então, eu sou farmacêutica com PhD em Química Orgânica, passei muitos anos nos Estados Unidos e fui laçada pela doutora Marta Pena, né, que é a nossa vice-presidente de inovação, e que me deu esse desafio, né, de trazer para dentro do Eurofarma isso, e a gente tem conseguido fazer, então a gente tem alguns projetos já avançados, né, o grupo já é bem grande, a gente já tem patentes, inclusive, então eu estou aqui para discutir com vocês, conversar, né, num tema que eu acho que permeia vários setores da indústria nacional, mas é um prazer enorme estar aqui, né, fazendo parte desse esforço dentro da inovação. Obrigado, Gabriela. Deixa eu já puxar um pouquinho para esse lado da discussão, né? Você está falando desse Deep Tech, né? O desenvolvimento de novas medicações, novas drogas, que, de fato, é a parte, acredito eu, até mais difícil por causa do regulatório, né? Claro que a gente pode falar na saúde digital, né, no Digital Health, que também não é fácil, mas, digamos, os entraves, né, regulatórios são até um pouco menor. Então, você vem já, né, inclusive, com essa super bagagem. Mas eu queria, até para os nossos ouvintes aqui, eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês consideram inovação, porque é uma palavra que é muito usada hoje, né? É uma palavra que todo mundo fala, estamos inovando, vamos inovar, mas, de fato, né, o que você considera que é inovação, quando as pessoas falam sobre isso? E depois queria ouvir o doutor Ganem também. Eu vou puxar um pouco, né, para o meu lado. A inovação dentro do universo do Drug Discovery de Pharma, né, a gente inova de várias maneiras, né? Vocês têm uma ideia, vou trazer o contexto do que a gente considera inovação dentro da Eurofarma. No universo de genéricos de marca, a gente consegue inovar quando a gente traz, né, associações que não existem, então você facilita, né, a vida do paciente dessa forma, você traz vias de administração que são diferentes, né, então você tenta alcançar grupos de pacientes que não estão sendo privilegiados, né, com moléculas já aprovadas. A gente vem com incremental também, então, quando você tenta otimizar ou a biodisponibilidade, alguma coisa de molécula já aprovada, né, então todo o trabalho do Drug Discovery já foi feito, a parte regulatória que você mencionou, Tiago, já foi vencida, né? Então essas moléculas já estão sendo comercializadas. A gente vem, então, na sequência, para trazer para contexto, né, de território nacional, Brasil, moléculas que não existem aqui, por várias razões, né? A empresa proprietária não tem capilaridade na América do Sul, ou não tinha, né, como premissa inicial comercial de trazer, a gente traz moléculas na Eurofarma por meio de licenças, que aí a gente pode fazer como e-licensing ou co-development, você traz essas moléculas para cá, né? Então, são várias áreas terapêuticas, né? Nervoso central, doenças metabólicas, cardio, enfim, existe uma gama de áreas terapêuticas que a gente tem interesse um pouco mais focado, oncologia também, muito forte.
O quarto pilar aqui, então, viria, né, que é o que eu lidero, que é a inovação radical, né, então a gente já fala que é inovação, então a gente desenha moléculas, né, para necessidades médicas não atendidas, então são moléculas que não existem, mecanismos existentes ou não de ação, né, isso vai depender, quanto mais novo o mecanismo de ação, vocês como médicos, né, e o da saúde entendem que maiores são os desafios, então a questão regulatória aí começa a ficar, de fato, né, bem desafiadora, não que não seja nas outras vertentes, mas nessa, de fato, é um desafio adicional. E o último ponto de inovação que a gente está trazendo é a questão do CVC, né, Corporate Venture Capital, que aí a gente vem com um fundo de investimento em startups, né, em biotechs e health techs, que é a Ioneuron, que já está estabelecida há alguns anos aqui na Eurofarma. Drug Discovery e inovação é quando você desenha moléculas novas, né? Então, aí são as patentes, e aí você tenta, né, dependendo da estratégia da área terapêutica de escolha, alcançar, né, populações que até o momento não têm como ter um privilégio de um tratamento mais específico, né? Você vai ter off-labels em alguns momentos, mas existem muitas fisiopatologias aí carentes de tratamento, né? Então, dentro do contexto da Eurofarma, eu diria que a inovação ela é definida amplamente, né? Então, quando você consegue modificar e trazer benefício para o paciente de alguma forma. Ganem, só pegando um gancho aqui da Gabriela, ela falou algo muito interessante, né? Na inovação, o paciente no centro, né? Então, a gente conversa de várias formas de inovação, mas o paciente está sempre no centro, né? E como é que você enxerga dessa visão hospitalar, Ganem, da inovação? O que é a inovação? Legal. Acho que eu conto um pouquinho da história do Sírio-Libanês, né? Uma instituição centenária, mas que como hospital tem 57 anos de idade, e eu faço um paralelo com a medicina, né? Em geral, assistencial hospitalar. Quais foram os grandes momentos, assim, da medicina e das grandes evoluções, né? Década de 60, 70, um campo que surgiria eram os transplantes, a imunossupressão, a cirurgia cardíaca, e a gente tinha muito pouca inovação na área de oncologia, né? A capacidade de tratar pacientes oncológicos era muito baixa. A atratividade para profissionais graduandos de medicina fazer oncologia era muito baixa. Me formei há 35 anos atrás, e no auge a gente tinha inovações na área de cardiologia, inovações na área de radiologia, com métodos diagnósticos, e todo mundo queria fazer nessa área. Cirurgia oftalmológica e dermato, para quem não queria ter muito desconforto pesando a qualidade de vida. Teve um marco interessante, que foi HIV, fim da década de 80, quando vem HIV, e não se tinha um tratamento. Eu lembro que, na época, 70% da ocupação dos leitos do HC e do próprio Sírio-Libanês era com pacientes com complicações de HIV. E a gente achava que o mundo ia acabar. E aí surgem medicações antirretrovirais que mudam o jeito de cuidar desta população, e eles acabam não mais internando, ocupando leitos, e até não morrendo mais. Na área da cardiologia, então, surgem os procedimentos minimamente invasivos, a cirurgia bariátrica, as cirurgias minimamente invasivas, e a oncologia ganha com novos avanços por conta da genética, terapias que antes eram impossíveis. Então, imunobiológicos, imunoterapias e quimioterápicos com terapia-alvo bem definida. Então, a evolução das especialidades médicas e do atendimento intra-hospitalar, ele se deu muito movido pelas inovações terapêuticas que surgiram. Mas, em paralelo, monitorização de doente e tudo mais. Qual o momento que eu acho que a gente vive hoje no centro, tendo o paciente como centro? É a linha de cuidado. Então, nós que, como hospitais, nos consolidamos como uma instituição de cuidado intra-hospitalar, hoje olhamos muito para o pré-hospitalar e na promoção de saúde, na saúde populacional, nos recursos que eu tenho que ter de inovação para poder promover saúde antes do paciente ficar doente e para facilitar o acesso do paciente para quando ele precisar de uma nova complexidade, de uma nova assistência, poder chegar de uma forma diferente. E mais do que isso, na terceira etapa, que é a etapa pós-hospitalar. E aí, quando a gente fala em inovação,
as iniciativas são infinitas. Mas, basicamente, como eu trago qualquer nova terapia ou novo recurso, nova ferramenta, que melhore a jornada desse paciente. E aí eu vou finalizar minha fala. A gente teve um projeto em parceria com a Universidade de Copenhague, em que a gente foi ver inovações para tratamento de escara, de ferida de decúbito. E foi muito interessante os projetos. Alguns eram aplicativos desenvolvidos com alarmes, com alertas, outros, enfim, treinamento de equipes. E o projeto de inovação que ganhou foi de um hospital no interior das Filipinas, em que eles tinham um despertador e uma placa, lado direito ou lado esquerdo. Então, cada 2 horas toca o despertador, você tinha que falar que o paciente tinha mudado de posição. Isso teve um impacto, diminuiu a incidência de escaras daquela população. Uma ferramenta muito rudimentar, mas por que não inovadora naquele ambiente? Naquele ambiente, aquilo fez a diferença para melhorar o cuidado dos pacientes. E outras ferramentas de altíssima tecnologia e de um custo mais elevado, talvez tivessem uma dificuldade de ser implementadas ou não tivessem os mesmos indicadores de resolutividade. Só para a gente continuar a conversa. Perfeito. Super obrigado. E eu queria só, na verdade, seguir 2 pontos. Primeiro com a Gabriela, depois com o Ganenso. Gabriela, eu acho que um ponto super importante que você está falando da Aerofarma é esse ponto da inovação, no sentido de... Porque tem essa misconcepção, estou traduzindo aqui essa concepção errada, que você, inovação, você precisa de uma coisa nova, né? Uma coisa... Não estou usando as palavras, estou expressando bem aqui. Você precisa de uma coisa radical. Você até falou que você é da parte radical, de inovação radical. Mas enfim, é um conceito completamente diferente. Mas muito do que a gente faz são pequenos incrementos no que existe já, né? E, inclusive, até estava conversando com o meu laboratório semana passada, né? Com os fellows aqui. E, enfim, um deles estão fazendo uma revisão sobre o FDA na área de medical devices, nessa área de estimulação cerebral, que é onde meu laboratório foca. E interessante que eu não tinha nem esse dado na minha cabeça, né? Eu achava que era um pouquinho menos. Quando você for pegar as aprovações do FDA para medical devices, né? Para aparelhos, enfim, médicos, é a proporção de 510K, que é na verdade, a equivalência, né? E a aprovação nova, que é ou de novo, ou o PMA, né? O Pre-Market Application, é 90, mais que 95% são, na verdade, 510K, né? Que é a equivalência, ou seja, é um pequeno incremento no que já existe. E o realmente novo, que é ou de novo, ou o Pre-Market Application, é muito pouco, né? Então, enfim, são... E o que eu acho, na verdade, é 2 coisas que eu acho que é interessante para quem até está vendo esse campo, né? Você não precisa criar, enfim, uma nova cura, aquele estereótipo, né? Vou criar uma nova cura para o câncer, né? Você não precisa necessariamente, você pode melhorar algo que já está sendo feito, né? Então, qual que é a proporção na Aerofarma desses ganhos incrementais na política de vocês, de buscar coisas novas, ou até que você falou, né? Você buscar do zero, da molécula do zero, e fazer todo o trajeto, né? Então, isso seria, acho que, interessante para o público daqui entender um pouco mais. Felipe, você trouxe FDA, né? Só para... Todo mundo deve ter alguns números já na cabeça, mas se você imaginar que as Big Pharmas, né? Estou falando as top 10, né? Pfizer, Merck, Lilly, enfim, Roche... e aí junto com o Genentech, enfim, que tenham, né, no seu pipeline de drug discovery, né, você está falando de moléculas novas, 200 a 300 projetos, e que a FDA aprova por ano, em média, 40 moléculas novas, né, que são new chemical entities. Você vê que é uma proporção diminuta, né, o esforço é muito grande e o número de moléculas que aparecem todo ano não é, né, abundante.
E, obviamente, que a gente conhece os Me Too's, né? Os Me Too's são isso, são moléculas que já vêm de classe terapêutica conhecida, são parentes, né, primos muito próximos das moléculas já aprovadas e que a FDA entende que está trazendo algum benefício adicional, seja na posologia, seja na eficácia, né, ou na segurança. Enfim, então, de fato, você não precisa ser uma coisa que, diria que agora tem um termo que se usa muito dentro do âmbito de inovação disruptivo, né? A gente adoraria, né, que Alzheimer's começasse a aparecer, né, tratamentos de fato que modificassem a doença. Então, disruptivo é o que todo mundo procura, mas se a gente encontra, né, no meio do caminho algo que vá favorecer os pacientes, é isso que a gente acaba encontrando. Neurofarma, como a maior parte do portfólio, né, como uma empresa de genérico de marca, são moléculas conhecidas, e tem um esforço enorme dentro da área de inovação, e aí a gente traz, acho que é um nome bem apropriado para o que a gente está conversando aqui, que é a área de novos produtos no âmbito da inovação incremental, né? Então, a gente está trazendo incrementos, e isso é uma parte enorme, tá, do esforço que tem dentro do Neurofarma. A gente tem uma perspectiva, né, e uma ambição de ter 30% do portfólio de moléculas que são proprietárias e protegidas. Então, a gente está falando de moléculas novas, né? Mas 70% do que a gente vem fazendo é trazer esses incrementos, até porque, né, em termos de valor agregado, continua, né, dentro da premissa da empresa que as moléculas sejam acessíveis à população, né, porque moléculas muito novas, tem toda essa discussão em torno de quanto que elas de fato custam e devem ser repassadas para a população, né, então, mas existe essa preocupação, né, de qualquer coisa que se consiga entender que vá favorecer o paciente, e por isso a gente caminhar muitíssimo próximo, né, da área médica, da área de pesquisa clínica, que a gente entende que essa proporção faz sentido no momento. Entendi. Perfeito, obrigado, Gabriela. E passando para o Ganem, uma pergunta que eu acho que o Círio, ele, enfim, eu acabo conhecendo mais, eu sou um pouco enviesado, né, acabo conhecendo mais o trabalho do Círio, até por essa parceria, mas que eu vejo, vendo, eu conheço dos outros hospitais, eu acho que o Círio tem essa posição de liderança buscando essa intersecção, né, que eu acho que é interessante isso, né, buscando a intersecção, como estimular a inovação entre esse corpo clínico, né, e uma coisa que, até falando dessa parte de incremento, né, que eu acho que e a gente viu muitos projetos do Círio, o Thiago e eu, nessa área, não necessariamente de buscar, enfim, novos medical devices ou novas drogas, mas buscar melhoras no processo, então, aplicativos ou, enfim, a série do processo que vai acontecer com o paciente do começo, enfim, tem um projeto lá, como fazer um consentimento para os pacientes, para eles entenderem mais o que vai acontecer, para eles terem um melhor desempenho. E eu queria até perguntar para o Ganem quanto que vocês conseguem implementar, enfim, que é um ciclo bacana esse, né? Vocês estimulam, implementam no hospital, e quanto diferente você consegue ver nesse ciclo, né? Rodando no Círio, né? Dessa escola que vocês estão fazendo. Legal, Felipe. Acho que, assim, um ponto interessante, a gente criou já há alguns anos uma área de inovação muito interessante, e até se entendeu que a gente precisava criar uma marca, a marca Alma, Alma Sírio-Libanês, para poder dar uma independência e isso ganhar potência para poder trazer e atrair inovadores, startups, parceiros de fora. Vocês têm uma grande participação nisso, com o curso que vocês promovem, desafiando as equipes internas a trazer projetos. Nós tivemos agora, há 3 semanas, uma semana de inovação que foi espetacular. Muitos convidados externos, muitas empresas externas, Thiago participou fortemente. Eu não te encontrei por lá, Felipe, eu não sei se você participou. Não consegui. Mas, com certeza, na sequência, a gente resolveu fazer um workshop, tirando a semana de inovação. Os números foram surpreendentes, a quantidade de envolvidos, de parceiros, de gente de dentro da instituição e de fora. E aí havia um entendimento muito, muito bacana. A inovação ela estava muito focada em inovação digital, em produtos e parcerias externas, mas a gente parou e falou, vamos conversar um pouquinho. Quais são as demandas que a gente tem aqui dentro
estão sendo atendidas. E aí, na sequência dessa semana de inovação, a gente organizou um grande workshop convidando médicos de gerações diferentes, médicos do time de vanguarda, o Thiago participou com a gente lá, e a gente fez uma leitura muito interessante, né? Onde o mundo está em inovação, serviços de saúde principalmente, né? O que o Círio fez e está fazendo, mas o que há além dos muros que a gente deveria estar olhando e não poderia deixar de fazer. E foi muito rico esse encontro, no qual diversas especialidades participaram, muitos trouxeram suas contribuições. A gente está numa fase de consolidação desses dados e poder depois fazer a devolutiva para um processo de priorização, de escolher aquilo que a gente realmente quer fazer, alinhado ao nosso planejamento estratégico. Nós temos um planejamento estratégico que vai até 2030, e, lógico, a gente vai usar as inovações que estejam ancoradas nesse planejamento estratégico. Por acaso, eu queria citar aqui, teve uma participação de um jovem inovador, muito querido, de 85 anos, que é o professor Marcel Cerqueira Machado. Impressionante contar um evento daqui, o professor Giovanni, que lidera o Inova HC também, trazendo contribuições excepcionais. E o desafio dele, a provocação dele é assim: olha, é o seguinte, vocês querem inovar, vocês têm que dar oportunidade para todo mundo. E não é para médico, e não é para... Em todos os níveis da instituição, vocês precisam convidar essas pessoas a participarem, essas pessoas precisam ser ouvidas, e aí a gente sim cria um ambiente, uma cultura de inovação que é para todo mundo. Não adianta ser alguma coisa top-down, isso precisa ser bottom-up, e isso torna o processo muito mais rico. Especificamente daquilo que você falou, tem algumas iniciativas muito interessantes, né, relacionadas a processos. Tem coisas muito básicas, que são como eu facilito o acesso de um paciente à instituição, como eu uso canais de comunicação, de interação com o paciente. Então, um novo sistema de televisão, por exemplo, dos quartos, ele vai ter uma função diferente, ele vai ter uma função educativa, a meta de atendimento, a meta do dia de cada paciente vai ser disponível, o preparo para exames, a explicação do que, de interações medicamentosas, por que determinado exame precisa de determinado preparo. Nós vamos ativar o paciente a cuidar da sua própria jornada da instituição. Essa é uma. Tem uma outra que é um projeto muito interessante, em parceria com uma startup, que está sendo usado pela enfermagem, e em Brasília a gente está usando o centro cirúrgico, que é um editor de voz, através de uma ferramenta de voz que transforma isso em texto. A gente quer agilizar e racionalizar o uso da enfermagem. Imagine, descrição cirúrgica é mandatória, é obrigatória, e tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista de segurança e qualidade. Ter uma ferramenta que torna a vida de procedimentos repetitivos mais eficiente, com menos vieses de informação, e que preencha campos estruturados, cria um repositório de informação muito rico, muito importante. Então, esses são alguns exemplos do que a gente está tentando fazer com inovação e com o time daqui, e o que não faltam são ideias. Bacana, galera. Até antes de passar para o Thiago aqui, só 2 comentários rápidos. Um deles é essa ideia interessante. Eu até lembrei um pouco da minha experiência recente, da nossa segunda filha, quando nasceu aqui no Newton Wellesley, que uma coisa pequena, mas que para a gente fez a diferença, que tinha lá um quadro que eles escreviam lá, todo aqueles checklist que tem que fazer com a criança, e obviamente a coisa que você mais quer é sair do hospital quanto antes da maternidade. Enfim, ter essa pequena coisa, que é uma bobagem, numa lousinha, escrevendo o que vai ter que fazer, essa ideia da participação, né? Você fica lá, enfim, você sabe o que vai acontecer, você vai mais rápido. Acho que é isso que é bacana, e me lembrou de uma outra coisa mesmo, você falando, que é a história, enfim, da Toyota, né? Não adianta ser top-down, mas a Toyota, uma das grandes marcas dele foi justamente isso, né? A inovação veio lá de baixo, né? Veio da fábrica para tentar mudar o processo, né? Cada ponto do processo que podia ser um pouquinho melhorado, é assim que a Toyota virou o que eles viraram, né? Bacana. Mas, Thiago, posso... Não, perfeito. Já deixa eu pegar o gancho aqui e tentar amarrar. A gente teve uma pergunta aqui do Felipe Restini.
mas vamos ver se eu consigo amarrar tudo junto aqui. O Ghanem já começou a falar de uma pergunta, né, que eu ia passar para ele. Como que a gente trabalha essa cultura organizacional da inovação? Então, já se falou um pouco de top-down, né, que não seria tão correto, mas estimular na base, né, esse desenvolvimento, para daí as pessoas começarem a discutir sobre esses assuntos, né, sobre os problemas de cada local. E o professor Giovanni Cerri já foi mencionado aqui, inclusive, né, como o presidente do InovaHC, né, como sendo o professor lá da USP, e essa necessidade, né, para a gente, de fato, conseguir fazer a translação dessas novas ideias, desses produtos, desses medicamentos, para a prática clínica, né. E, novamente, a gente volta nessa ideia de que a cooperação, né, a comunicação, todos participarem, né, faz com que a inovação aconteça. E é óbvio que aí, já pegando aqui para a Gabriela, a inovação é disruptiva, correto? Por vezes, né, ela pode ser incremental, mas ela é disruptiva, e ela também pode mexer no status quo, né, da instituição, porque todos colaboram e pretende-se que todos tenham uma certa... todos sejam ouvidos, né, a gente tem que trabalhar a nossa escuta, né, a gente tem que trabalhar essa tal da empatia. E aí a gente sabe, uma primeira pergunta aqui para a Gabriela, né, que existe um gap, correto? A gente tem lá os TRLs, né, os Technology Readiness Levels, né, que para quem não sabe ainda, mas vai de 1 a 9, né, e tem a ver com o lançamento de um foguete pela NASA, né, desde o mais básico até o lançamento, que é o 9. E a tecnologia, ela está por aí. Só que na academia, tentando puxar um pouco aqui, então, para a pergunta do Felipe, os TRLs são mais próximos, né, iniciais, 1 a 3, e a indústria quer os TRLs de 6 para cima, e tem esse gap que dificilmente a gente consegue fazer a translação de uma coisa para outra, e que demanda muita energia, e que a maioria dos projetos acabam morrendo lá, né? Então, eu queria saber primeiro da Gabriela, como que você enxerga, qual que seria essa estratégia, digamos, de você conseguir, então, fazer a translação, né, dessa, vamos chamar de ciência básica da academia, para a indústria, Gabriela? Tiago, de novo, né, no contexto do desenvolvimento, descoberta e desenvolvimento de drogas, o que eu enxergo dentro do contexto brasileiro, né? Todos os grupos de pesquisa dedicados a essa área, até por conta de recursos, né, limitados, você consegue ver que existe uma prova de conceito in vitro, às vezes, em animal, né? Então, a gente desenhou uma molécula que vai inibir a enzima X, e ela é para analgesia, e no modelo de rato é analgésica. Então, eu tenho o meu controle positivo, ela se mostra analgésica. E aí, você vai, a maior parte das vezes, você tenta entender, de fato, o mecanismo é esse, existe, né, um IC50, algum mensuramento disso na enzima? Não tem. Então, fica difícil, né? Você vai trazer para dentro de casa um projeto que você tem muitas incertezas. O que a gente tem feito, né? A gente tem dois termos de cooperação técnico-científico assinados, um com a FRJ, com a Federal do Rio de Janeiro, e um com a Unicamp. Esses dois termos que foram assinados tiveram essa motivação de trazer, né, da pesquisa básica, projetos que estavam estagnados por conta de limitação dentro da academia e alavancá-los dentro da indústria, né? Então, o pulo, para mim, é quando a indústria, de fato, começar a exercer ciência dentro de casa, né? Então, a academia, ela está na pesquisa básica, ela tem um objetivo, e objetivo esse, né, se você é de Boston, né, Felipe, no entorno ali, né, você entra em Kendall, em Cambridge, ali perto, aquilo ali é, sei lá, 600 biotechs no entorno de quê? Por que todas estão ali? Porque ali está MIT, está Harvard, está Boston College, Boston University, Northeastern. Então, você tem uma magnitude de pesquisa básica que alimenta, né? Então, hoje em dia, a gente vê essas startups todas por quê? Porque a pesquisa básica está na universidade, elas spin-offam, né? Que agora a gente até tem spin-offar, elas spin-offam, e aí você consegue, né, ter esses projetos até um ponto que é onde vem as farmas e engolfam, né? Então, a questão do R&D, né? Research and Development, o research está muito mais agora espalhado dentro dessas startups que são, né, oriundas da academia.
e que depois vão para o desenvolvimento. São papéis bem distintos, né? A academia não tem como desenvolver, por exemplo, uma droga, que foca a droga, né? E a indústria já mostrou que não consegue fazer pesquisa básica com excelência, como é feito na academia. Então, é uma parceria, né? Quando se forjam-se essas parcerias, esse ecossistema ele tem esse ciclo virtuoso. Então, você consegue trazer para dentro de casa a pesquisa, obviamente, mas o gap está aí. A indústria brasileira, em alguns setores, ainda está na sua infância, né? Fazer ciência de fato dentro de casa. E a Aerofarma está fazendo isso. Né? Então, acho que por isso que a gente está desbravando, né? Em território nacional, eu diria, dependendo do setor, você está desbravando terras inóspitas. Então, existe essa coragem, tem que ter um pouco de visão, né? O mindset também, a indústria brasileira, é muito curto prazo. Inovar, a depender da área, de novo, do setor, é mais longo. Então, existe um gerenciamento de expectativa de retorno de investimento que tem que entrar na equação também, mas essa ansiedade tem que ser um pouco apaziguada, né, com a realidade do que é fazer ciência de fato. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que é uma mudança de mindset, ao meu ver. Não, respondeu muito bem, Gabriela. E de fato, a Eurofarma é uma multinacional nacional, né? E essa que eu acho que é a grande diferença para a Pfizer ou para uma Novartis, né? Porque para eles nós somos mercado consumidor e para você fazer o clinical trial, se eu não estou enganado, né? Sim. Eu acho que a Eurofarma já pensa diferente, como você acabou de mencionar, né? Vocês estão atrás disso, né? E novamente dessa parceria público-privada ou da instituição acadêmica para a indústria, né? Que eu acho excelente. E pegando esse gancho, já passando aqui para o Ganem, a gente fala um pouco aqui de como motivar, né, de inspiração, essa nova cultura, ou a cultura da inovação, ela precisa, que nem a Gabriela falou, né, desse mindset, precisa desse pensamento diferente. E como que o Hospital Sírio-Libanês, como que você pensa, como que você inspira esses funcionários, né, esse mundo corporativo a pensar em inovação, Ganem? Tiago, acho que assim, trazer o tema, veja, são 9.000 colaboradores aqui, é uma obrigação nossa. Provocar é uma obrigação nossa. Criar ambiente, né, como esses eventos, como iniciativas que você traz, como a Semana de Inovação, é a nossa obrigação. Só que, na verdade, nem todo mundo é inovador. Não adianta, a gente tem que ser realista. Tem pessoas que têm vocação. Eu tenho que identificar quem são aquelas pessoas que têm potencial e potencializá-las, ativá-las. E aquelas outras que não são, eu, no mínimo, preciso aculturar. Tem duas experiências muito interessantes que eu queria compartilhar com vocês, que em determinado momento a gente queria mudar um processo, uma linha de cuidado em 2 áreas estratégicas do hospital. E a gente contratou uma consultoria super competente para fazer isso. Mas a brincadeira que a gente fez foi o seguinte: fui lá e sentei com a área e falei, cara, qual é o problema que vocês têm aqui? Onde pega o problema? Antes da consultoria chegar. Então, eu queria que vocês elencassem numa coluna qual é o problema e qual é o encaminhamento que você dá para resolver esse problema. E foi muito rico, porque a gente guardou isso, né? Aí a consultoria entrou e fez as proposições, né? Quando a gente abriu o que veio pela consultoria e o que veio pelo time da casa, foi surpreendente que o material daqui era tão rico que essa consultoria trouxe alguns acréscimos, lógico, eles só fazem isso, mas muita coisa foi mapeada pelo time de dentro. E a hora que você pega esse resultado, mostra para eles e começa a dar condição para que eles desenvolvam aquilo, eu acho que isso é mudar a cultura. A outra coisa é fazer pesquisa e fazer consultoria e não dar retorno, ou não criar a condição para que eu melhore aquele processo. Então, acho que é isso. A cultura a instituição tem a obrigação de trazer à tona o tema, de mostrar o impacto disso, identificar quem são os potenciais inovadores e potencializá-los, e para os demais corpos, né, eu tenho que tentar incluí-los de alguma maneira para que eles consigam produzir, ou no mínimo que eles não sejam blockers, né?
porque esse é um outro problema, né? O grande problema é, poxa, mas a gente chegou aqui fazendo desse jeito, pô, mas a gente sempre fez assim, poxa, mas a gente é o que é porque a gente fez assim, tá tudo certo, a gente não vai desconstruir uma história e não deve, não deve. Mas a gente precisa, se cada um não se conscientizar de que aquele processo é necessário, ele tem menos chance de dar certo. É isso. Felipe, antes de passar a palavra para você, o doutor Luiz Fernando Reis, que é o diretor de ensino e pesquisa, né, do hospital, o IEP, do Hospital Sírio-Libanês, ele quer fazer uma pergunta. Doutor Luiz, o senhor consegue abrir o áudio? Acho que já está liberado. Consigo sim, Felipe. Está me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Obrigado, Felipe. Não, eu estou aqui atento e muito interessante a discussão. E um dos desafios que eu vejo no Brasil, de um modo geral, não só no CID, mas como membro do conselho de algumas startups de biotech, é fato que no Brasil a geração de conhecimento está, na sua grande maioria, dentro das universidades, que carregam processos arcaicos de regras de interação com a indústria e assim por diante. Por outro lado, a indústria, de um modo geral, não só a farmacêutica, mas a indústria, de um modo geral, tem pouca tradição de interagir com a universidade para buscar essas inovações. A Gabriela deixou claro um passo importante da pesquisa básica e também da pesquisa aplicada. Eu acho que uma discussão fundamental é como que a gente quebra essa barreira, porque senão nós vamos passar o resto da vida discutindo que o problema está com a academia, que não conversa com a indústria, o problema está com a indústria, que não conversa com a academia. Como a gente quebrar isso? Eu acho que esse é um tema importante. É uma questão regulatória, é uma questão de marco legal, é uma questão de iniciativas individuais que podem servir de exemplo. Queria ouvir um pouco, talvez, da Gabriela, que está vivendo isso aí no olho do furacão. Obrigada, Luiz Fernando. Não sei se o professor Ganem quer falar alguma coisa, mas obrigada. Eu vou... olho do furacão é uma boa definição. O que eu venho vivendo na Aerofarma, né? E eu acho que a coisa vem melhorando. Eu acho que existe um preconceito dentro da academia, né? E eu diria que o preconceito barra medo, né? Existe essa coisa de proteger os direitos da universidade, sempre tem esse receio de que a indústria vai vir para usurpar, né, o que foi envolvido e descoberto dentro da academia. Hoje em dia a gente tem os NITs, né, esses núcleos de inovação tecnológica dentro das estaduais e federais. Eu vejo mais problema com as federais, uma autarquia muito burocratizada do que as estaduais em São Paulo, né? Então eu tenho, como eu mencionei, experiência com a Federal do Rio, a Unicamp e o USP de São Paulo também, então existem processos distintos, mas eu acredito que haja uma mudança de pensamento dentro das universidades, né? Eu concordo plenamente, existe uma dicotomia aí, né? Quer se inovar, quer se empreender, mas não se fala com a indústria às vezes também não sabe os caminhos. O que eu identifico, né, muito claramente? Eu acho que existe uma dificuldade de conexão, tá? O pesquisador dentro do laboratório, ele às vezes não sabe o que fazer, né? Então, como é que eu faço? Eu quero falar com o Aerofarma, como eu falo com o Aerofarma? Conheço alguém, eu procuro na internet um e-mail. Então, essas vias de comunicação, elas são um pouco atrapalhadas, eu diria. As agências dentro das universidades que deveriam fazer, né, essa interlocução aí, hoje em dia não estão muito bem articuladas. Existem, né, empresas que fazem esse tipo de articulação, mas a depender da universidade, eu entendo, né, que a burocracia está um pouco diminuída, mas o que eu entendo também é que a geração de pesquisadores, né, a geração mais nova, ela tem uma visão diferente de gerações passadas. Então, minha percepção é que a coisa vai estar melhorando, né? Então, existe menos receio, existe mais abertura para conversa.
os processos, às vezes, são mais rápidos. Eu tive um dos termos de cooperação que eu mencionei, eu demorei 2 anos e meio para assinar. Então, houve uma perseverança por conta da empresa. Outros foram assinados em 6 meses, né? Então, a empresa também tem que acreditar que vale a pena. Então, o projeto vale a pena, a gente vai tentando contornar os percalços ao longo do caminho. Mas eu não sei, não existe uma fórmula, né? Eu acho que tem que ter alguém coordenando. Entendo que as federais têm iniciativas, as estaduais são menos, como eu já mencionei, burocratizadas, mas eu acho que o principal ponto é se o pesquisador está disposto a trabalhar com a empresa, né? Então, tem um termo que eu talvez traga para, assim, só para alimentar a discussão, que se fala prestação de serviço. Não é bem uma prestação de serviço, né? A gente precisa da expertise do pesquisador dentro da academia para auxiliar a resolver problema. Então, como é que você trata isso, né? Você quer trabalhar com o pesquisador, mas é uma parceria. Aí, quando você entra em parceria, tem royalty envolvido. E não é bem royalty, você quer que o indivíduo ajude a resolver um problema. Então, existe uma questão também de entendimento, de objetivos, que talvez tenha que ser definido um pouco melhor, mas, ao meu ver, há uma melhora, tá? Então, são quase 10 anos lidando com a academia brasileira, e hoje em dia eu entendo que a gente vê, de fato, progresso, tá? Acho que essa pergunta foi excelente, do Dr. Luiz Fernando. E eu até vejo aqui, até fazendo uma comparação aqui com os Estados Unidos, eu concordo com isso, e eu acho que é um problema complexo. Eu acho que tem vários pontos, porque aqui tem mais, mas aqui também é difícil, aqui não é que é algo que é fluido, né? A Gabriela comentou até do Kendall Square, né, que tem aqui, enfim, dezenas e centenas de startups, e todas em voltas aqui do MIT, da Harvard. Mas o que eu vejo, na verdade, obviamente que os números são maiores, né? Então, se eu for pegar eu até estava numa das reuniões do conselho da faculdade de medicina aqui, o número, e que continua crescendo, né? O número de faculty members aqui está agora em 12 mil, só da escola de medicina, né? Então, é um número, enfim, monstruoso, mas, e esse que é o ponto, é uma porcentagem pequena que acaba tendo uma colaboração com a indústria, né? Então, eu até faço parte de alguns comitês de promoção, e eu vejo isso, né? Na verdade, dos cientistas, né, e pegando uma proporção pequena e até dos comitês que a gente discute, a proporção ainda é relativamente pequena e tem muita coisa para se fazer, né? O que eu acho, e eu vejo até comparado até no Brasil, acho que ainda é menos ainda, né? Se for pegar a proporção de cientistas, ainda é relativamente pequeno o que poderia ser, mas ainda no Brasil é menor. E é um pouco dos dois lados, né? O cientista que acaba não estando interessado, é a indústria também que acaba não conectando, né? E também um pouco de funding também que eu vejo, né? Então, eu acho que uma das coisas aqui nos Estados Unidos, que eu acho que isso facilita um pouco aqui a gente, enfim, tem uma pressão muito grande para funding, né? Para conseguir recursos para poder, enfim, pagar o salário. Diferente do Brasil, né? O salário é pago pela instituição, né? A FAPESP, os grants, eles dão suporte para a infraestrutura, não para o salário dos pesquisadores. Aqui é o contrário. Aqui, enfim, dos meus grants, 90% é folha salarial. Basicamente isso, 80% a 90% é folha salarial, e o resto é pagar, enfim, uma ressonância, um teste. É o contrário, o hospital que acaba comprando os aparelhos que precisam para minha pesquisa, né? Então, essa pressão para buscar funding faz também a gente buscar funding na indústria e fazer essas colaborações, né? E tem o NIH, um grande setor do NIH tem essa que a FAPESP tem similar, que aqui no NIH chama SBIR, né? Small Business Innovation Research, que eles dão dinheiro para uma colaboração. Tem que ter uma colaboração entre a academia e a indústria. Eu acho que isso ajusta. Eu não sei agora o da FAPESP, como é que chama? Tem um PIP, né? O PIP. PIP. Eu não sei a proporção disso, quanto que é em termos de, enfim,
milhares de reais, aí, quanto que é a magnitude desse projeto. Eu tenho a impressão que é um pouco mais reduzido comparado, eu não estou falando com dólar, obviamente dólar e real, mas estou falando com a porcentagem quanto o NIH do budget total dele dá para o SBIR, que eu acho que é muita coisa, até procurando aqui, eu vou até procurar essa informação, mas eu acho que deve ser algo como 5, 10%, é uma coisa grande. Eu não acho que o da FAPESP é tão grande assim, apesar de ser um problema excelente. Não sei, estou falando de realmente especulação aqui, sem saber dos dados. Mas eu acho que é isso, eu acho que essas três vertentes, eu vejo até que é interessante até alguns países, né? E aqui obviamente que é mais fácil até ter algo mais, uma visibilidade global, né? Eu tenho até colaboração com colegas da Coreia do Sul, e olha só, né? Interessante, né? Lá essa cultura deles dessa colaboração é tão grande que eles vão até fazer colaboração em indústria com a academia nos Estados Unidos, né? Então, enfim, mas eu acho que o que fazer é justamente isso, né? Aumentar essa cultura para tentar, na indústria, no pesquisador e no setor de funding do governo, que eu acho que ajudaria isso a fazer, né? Mas, Thiago, acho que tem que ir para as considerações finais, né? Da Gabriela, do Ganem. É verdade, Felipe, é sempre uma pena, né? A gente sempre quer continuar a conversa, mas até para respeitar, né, o horário, o compromisso de todos, acho que a gente já vai para o fechamento, Felipe. Deixa eu deixar uma pergunta aqui, como consideração final para o Dr. Fernando e a Gabriela, falando um pouquinho dessa nova economia, né? Quais são essas novas relações que a gente tem e o que eles enxergam como novas oportunidades, né, de investimento para a saúde, né? O que eles consideram que a gente tem que ir atrás, que tem que pesquisar, o que a gente tem que fazer, então, para inovar. Por favor, Gabriel. Não, professor Fernando, eu lhe passo a palavra. É rápido. Eu acho o seguinte, a saúde vive um momento de muita turbulência, no qual os custos médicos sobem vertiginosamente, a inflação, chamada inflação médica, a sinistralidade das fontes pagadoras nunca atingiu níveis tão altos e o custo de materiais, medicamentos continuam também subindo. Eu acho que inovar nesse setor seria acabar de nós contra eles, isso não tem mais cabimento. Eu acho que tem que ser feito a 8 mãos, 4 cabeças. Uma é o prestador de serviço, uma é a fonte pagadora, uma é a indústria, e colocar o cliente para conversar junto. Porque se o cliente, seja ele corporativo, empresa ou o próprio indivíduo, não conseguir arcar com o custo, a empresa fonte pagadora não consegue vender o seu produto, o prestador fica sem cliente e a indústria fica sem oferecer aquilo que é o objetivo fim. Então, inovação nesse setor de saúde seria criar um ambiente para que esses 4 corpos pensem juntos, não é fácil, mas como resolver, dar mais acesso e compartilhar riscos. Acho que é isso. Eu vou aproveitar já pelo tempo também, pegar o gancho do Dr. Fernando, para ir um quinto elemento, né? Eu acho que o governo entra. E por que eu falo governo? Porque quando a gente olha, por exemplo, né, que é uma área que a área de inovação radical está muito focada na aerofarma, que é antibiótico, e a gente olha o esforço, né, mundial, principalmente Estados Unidos, Inglaterra, né, nessa iniciativa de tentar fomentar a pesquisa dos antibióticos, né, porque farma colocou o pé no freio, por razões muitas aí, em que existe, né, um subsídio do governo para que as farmas continuem carregadas, né, de descobrir essas moléculas novas, porque daqui a pouco a gente não tem mais antibiótico disponível para tratar infecções, né, quaisquer, né, existem poucas empresas farmacêuticas nesse setor, então acho que o governo, doutor Ganem, talvez também se fosse um quinto elemento, né, eu acho que é importante essa interlocução. E concordo com o senhor plenamente, eu acho que ninguém está contra ninguém, né? Eu acho que é juntar esforços para que a gente chegue no destino que é o interesse de todo mundo. Muito bom. Até o Felipe vai fazer o fechamento final, mas deixa
eu fazer algumas considerações aqui. Primeiro, agradecer, né, aos nossos palestrantes. Eu acho que, logicamente, a qualidade aqui, né, da discussão foi acima do normal, né? Eu agradeço muito, fico muito feliz com a participação de vocês dois. E tentando fazer um fechamento aqui, pelo que eu entendi, tem que ser bom para todo mundo, né? Tem que ser bom para todos os stakeholders, né? Para o paciente, principalmente, mas para o hospital, para a empresa, para a indústria, para a academia, tem que ser bom para todo mundo, para todos poderem crescer. E eu sempre gosto de falar, a gente comenta muito sobre tecnologias, né? Geralmente tecnologias de ponta, mas no final das contas, quando a gente fala de inovação, a gente fala de comunicação de qualidade, né? Na hora que as pessoas conseguem colaborar e conseguem se entender, parece que as coisas funcionam. Então, a gente sai do campo da tecnologia e vai para o campo de humanas, né? Eu acho sempre muito interessante a gente fazer essa ponte. E deixar aqui para vocês, então, uma referência, né? Eu e o Felipe, a gente fez o livro Por que e Como Inovar na Saúde, né? Então, todos os colaboradores do programa deram a sua contribuição nas suas expertises. Esse livro está na versão digital na loja da Kindle, né, amazon.com.br, ou na loja física, ou na versão física na loja amazon.com, se vocês tiverem interesse. Lembrar, então, que o nosso programa começa dia 3 de maio de 2023, são 8 módulos, 8 meses de discussão que a gente vai, desde a ideação, prototipação, até MVP, Business Model Canvas, primeira venda, modelos de negócio, não sei se eu já falei, e como é que uma startup funciona inicialmente, né, operação e atração, tá? Então, gostaria de agradecer novamente quem estava aqui como participante, os nossos panelistas, e deixar a palavra final aqui para o Felipe. Felipe. Super rápido, Thiago, até a gente está 1 minuto passando aqui do horário. Só para agradecer bastante de novo, Dr. Ghanem, doutora Gabriela, pelos excelentes insights nessa discussão, e até para deixar aqui, como eu acho que o resumo final, né, eu acho que são 2 grandes exemplos de, enfim, um hospital buscando a liderança na inovação e mostrando como ele tem feito isso, dando exemplos, e eu acho que é bacana trabalhar junto e vendo quanto isso tá incidindo em mudanças, né? Você não consegue fazer muita coisa em um curto espaço de tempo, mas em um longo espaço de tempo dá para ver o impacto disso, né? E o exemplo da Eurofarma também, né? Eu acho que eu tenho conhecido mais até pelo curso do PPCR, pelo outro curso de educação, e agora conhecendo a doutora Gabriela aqui, que, enfim, bacana, a gente tem até a mesma coisas em comuns aqui em Boston, e vendo o Eurofarma buscando isso também, né? Eu acho que 2 grandes exemplos, e obrigado de novo pela colaboração. Espero continuar trabalhando com vocês. Obrigado. Foi nosso. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Tchau, gente. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.